noite novamente para os aqui presentes, para os nossos irmãos que nos assistem em casa, o pessoal que vai nos assistir posteriormente pelo YouTube, mas lembrando que sempre o importante, quando nós possamos, é vir ao Centro Espírita, porque aqui a gente desfruta desse ambiente fluídico, e quem está em casa não desfruta. Aqui nós desfrutamos esse envolvimento, essas energias que nos envolvem. Desde o momento que a gente entrou ali na porta, nós já estamos imersos nessas energias. E de onde vêm essas energias? Companheiros espirituais que talvez chegaram aqui hoje muito cedo, prepararam todo o ambiente para que quando nós chegássemos, aqui tivesse uma atmosfera muito positiva. Então, quando a gente vem ao Centro Espírita, nós nos envolvemos nessa atmosfera positiva, absorvemos essa atmosfera e levamos conosco. Então, as pessoas que estão em casa não desfrutam dessas facilidades espirituais, porque a gente convida as pessoas, venham, vá ao Centro Espírita, vá ao seu templo religioso, independente de credo, vá ao templo também. Então, vamos fazer uma leitura aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, para iniciar os nossos trabalhos da noite. Do capítulo 12, amai os vossos inimigos, se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra. O que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio Cristo e disse, retribui o mal com o bem. E disse ainda, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém fosse bater numa face, apresentar-lhe a outra. Então, possamos nos posicionar para orarmos, se desejarem fechar os olhos físicos. É bom fecharmos os olhos físicos porque nos desconectamos mais ainda da vida material. E como espíritos, filhos de Deus, seres imortais, nos elevamos e queremos nos aproximar dos teus pés, amado Mestre Jesus. Nos posicionarmos sobre as mãos amorosas de Maria e pedirmos pelos aflitos da terra, por aqueles que moram, que habitam nas regiões que estão em conflitos bélicos, pelos nossos irmãos reclusos em presídios, penitenciárias, cadeias públicas, pelos órfãos, as crianças nos orfanatos, os idosos em asilos, casas de repouso, pelos doentes nos hospitais. E agradecer, Senhor. Agradecer pela oportunidade de podermos ter vindo até esta casa do Consolador Prometido. Que possamos realmente levar a tua mensagem que vamos ouvir quando será proferida pelo nosso irmão convidado. Levar as energias que já estamos recebendo, absorvendo, abastecidos, saiamos daqui e por onde andarmos, sejamos as tuas mãos na terra. Pedimos um amparo fraterno dos amigos do Consolador e do mentor do nosso amigo em particular, para que ele seja amparado, inspirado, intuído e possa nos entregar aquilo que se propôs trazer para a nossa noite. Que assim seja.
Então, hoje o nosso irmão Darlan, chamado A Responsabilidade, A tribuna. a tribuna. O nome dessa tribuna é Responsabilidade, viu? O Darlan é um companheiro antigo nosso, pessoal, ele é lá da Casa Espírita. Fé e Esperança. Fé e Esperança, na Vila Lorenzi, né? Santos. É. Lá na Vila Santos. Agradecemos também a esposa, a filha que vieram com ele. Não sabia se ia ter plateia, eu trouxe. Eu vi. Pulei na frente. Tá certo. Depois o ingresso eu pego depois na saída, tá? Tá bem bom. Fica à vontade, Darlan. Nosso muito obrigado, nosso cordial boa noite a todos os irmãos. É uma grande alegria, uma satisfação. Pela terceira vez, pelos meus cálculos, estou aqui, né? A convite do nosso irmão Ney. Trago um abraço fraterno da nossa casa, que está lá plantado na Vila Santos há 50 anos. Né? O ano passado fez 50 anos. E, como todo o Centro Espírita, né? É uma casa que nos acolheu com muito carinho, né? Com muito amor. E estamos aí, aprendendo com a doutrina espírita. Trazemos um abraço fraterno de todos os irmãos. Inclusive, perguntaram onde é que eu vinha hoje. Eu vou lá no Ney Consolador. Aonde? Lá no Ney, né? O Centro Espírita do Ney, né, Ney? Não. Antigamente era assim, né? Lá no Centro Espírita do seu fulano. Tá bom. Então, escolhemos um tema, né, para esta noite. E ao vir para cá, né, estudando o tema, a gente sabe que quando trabalha com palestra, a gente... Palestra não, né? Não gosto de falar esse nome. Essa tribuna aqui me deixa nervoso, porque eu fui padre numa outra vida. Muita gente eu enganei. E agora estou aqui de novo. Então eu vou ficar meio longe para não cometer. Não que a gente, né? Que o padre peque, né? Mas eu estava numa reunião mediúnica uma vez lá, sentadinho na mediúnica, assim, né? Concentrado. Assim, daqui a pouquinho passou 2 freios por mim e voltaram. E um cutucou o outro e disse assim: espírita agora. Eu digo, barbaridade. Um vermelhão. Digo, meu Deus, o que eu não fiz numa outra vida, né? Mas vamos deixar passar. A importância, né, de nós estarmos aqui hoje, né, para buscarmos o conhecimento. O tema de hoje está no capítulo 23 do Evangelho, que nos fala sobre a moral estranha. E a moral estranha, né, ela tem os subtítulos: quem não odiar o seu pai e sua mãe, abandonar pai, mãe e filhos, deixai os mortos enterrar seus mortos, e não vim trazer a paz, mas a divisão. É uma moral estranha, né? Partida de quem? Do mestre dos mestres, Jesus. Né? Está lá em Lucas. E eu vou ter que ler, né? Não gosto muito de ler, mas vamos ter que ler para nos centrar, mais ou menos entender, né, o que ele quis dizer com essa mensagem, o 9, o 10 e o 11. Mas antes eu vinha vindo para cá, né, me perdi na caminhada, e eu vinha fazendo uma prece, assim, pedindo a Deus que sensibilizasse as áreas do meu cérebro, né, e dos irmãos que aqui estão, para que eu pudesse, né, com as minhas palavras, minha ignorância ainda, porque eu me considero uma pessoa ignorante, mas em busca do saber, né, para que eu pudesse elevar essa mensagem do Evangelho aos corações, né, sensibilizasse os irmãos da melhor maneira possível. Então, o tema não é fácil, eu sei, mas a gente tenta esmiuçar e trazer da maneira que a gente aprendeu, né, que a doutrina nos ensina. Então, o título é Não Vim Trazer a Paz, mas a Divisão. Desculpe, quanto tempo? 30? 40? Tá bom.
Não vou incomodar mais, tá? Não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, e sim a espada. Pois vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora da sogra. Pobre sogra. E o homem terá como inimigos aqueles de sua casa. Mateus 10, 34, 36. Continua ele. Vim lançar o fogo à terra, e o que mais desejo, senão que ele se acenda. Devo ser batizado com um batismo. O quão grande é minha angústia, que até que ele se cumpra. Acreditais que vim trazer a paz à terra? Não, eu vos asseguro, mas pelo contrário, a divisão. Pois de hoje em diante, se encontrarem 5 pessoas em uma casa, ficarão umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai contra o filho contra a mãe, e a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Lucas 12, 49, 53. Você sabe quais foram as guerras? Nem sabe, né? Que mais dissiparam vidas e mataram irmãos nossos? Pela mal compreensão do Evangelho, as guerras santas. Vejam, em nome de Deus, quantos irmãos nossos desencarnaram brutalmente. Por quê? Porque todos nós fomos criados simples e ignorantes, nós sabemos disso, né? E ainda não conseguimos entender o verdadeiro significado de Jesus em nossas vidas. Por que o mundo está tão conturbado? Principalmente nessa época de transição em que a Terra está passando. Né? De dificuldade, de problemas, de ânsias. Ansiedade é o mal do século. Porque as pessoas não se entendem mais. Deus, na sua magnitude, traz para dentro da célula máter, que é a família, os seres necessários para ali conviver. Seres que nós lesamos no passado, que nós roubamos, matamos, escravizamos, nos endividamos, e que pela bênção divina são canalizados para essa célula máter, que é a família. Por isso que Jesus lança para nós essas palavras. Porque Ele quer cada um de nós regurgite o mal que está dentro de nós. Porque nós não nos conhecemos. Muitas pessoas dizem: eu tenho até medo de que pode acontecer se alguém fizer isso comigo. A gente ouve muito falar isso aí. Porque nós não nos conhecemos. Vocês querem ver uma pessoa transformada? É quando vão fazer a partilha dos bens, né, daqueles que se foram. Alguém já fez partilha aí? Eu fico com a máquina de escrever e eu quero a máquina de costura. E eu quero o carro de mão. O tacho. O senhor Loreno conta muito lá, né, no abrigo lá, que o filho nunca foi ver o pai.
o dia que ele recebeu a notícia que o pai tinha falecido, desencarnado, ele entrou no portão aos berros. O seu Lourenço, fica quieto. Por quê? Tu nunca veio aqui? Por que tu tá chorando? Eu queria saber se ele deixou o tacho para mim. Ah, tu quer o tacho? Para aí que eu vou lá pegar. Né? Vou pegar um relho e vou te mostrar o tacho. Vejam só, né? O quanto o mal ainda está incrustado dentro de nós. E o Evangelho, né, logo adiante, ele diz que o mal é necessário que venha à tona. Porque dentro do lar, nós perdemos o verniz social. Nós não fazemos a curva, né, para chegar e dizer para o Ney, Ney, tu está errado. Não se faz isso. Nós chegamos e largamos tudo, né? Como a mulher da gente faz com a gente, né? Escuta aqui, tia, tu não me chega mais nessa hora, vai varrer a casa, vai tirar o pó, né? Te vira. Então, nós perdemos esse verniz social e aí o mal vem à tona. Para quê? Para que ele seja extirpado do planeta. Vejam o processo que nós estamos passando e a gente liga a televisão, é uma vergonha, a imoralidade, as dores, os sofrimentos, principalmente nessa época, no nosso país, o que nós estamos passando e as dificuldades. O Raul disse que, Raul Teixeira, antes de dar aquela problema nele, ele disse que a humanidade está regurgitando as ânsias mais antigas das suas dores, aquelas dores perversas, né? Está botando para fora. Porque o Cristo precisa que nós estejamos prontos, limpos, puros, honestos, transparentes, humildes. Para isso, haverá dor e ranger de dentes, como nós estamos passando. Então, o Evangelho, no seu momento aqui, ele vem dizer, né, que tenhamos fé, esperança, porque o medicamento nunca vem antes da doença. Primeiro nós sofremos, né? Trabalhamos, buscamos a melhora íntima, passamos pela dor, pelo sofrimento, da perda, as alegrias momentâneas, nos machucamos, subimos pedras, espinhos, a estrada é árdua, é difícil, mas não podemos desistir. Para que logo ali a gente encontre o medicamento. Né? O mal é o remédio, está aí no Evangelho. O mal é necessário, né, para que a gente acorde. Eu nunca vou esquecer quando eu já era homizinho, eu tinha um irmão que eu criava, eu sou mano pai, e eu estava soldando algo lá nos fundos de casa. O soldador é esse destanho, quem conhece sabe, né? Liga na luz, fica ali e vai derretendo os tanques. E ele era pequenininho, 5 aninhos, eu digo, não mexe aí. O mano vai lá na frente e já volta. Tá, quer dizer, quando eu cheguei lá na frente, eu só ouvi um grito. Ai, ai, ai! Eu corri lá, tava ele com a mão e um vergão de fora a fora, assim. Eu digo, cara, não te falei que não era para pegar isso aí? Ai, abriu o berreiro. A dor ensinando. 2 dias depois eu dei o soldador para ele. Né? Não quero. Por quê? Porque queima. E quantas vezes nós somos chamados a verificar a dor, buscando a dor sem entender.
Então, Cristo, diz ele aqui, será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, aquele que sempre pregou amor ao próximo, tenha dito, não vim trazer a paz e sim a espada, vim separar o filho do pai, o pai da mãe, aquela história toda. Essas palavras não estão em flagrante contradição com o seu ensinamento? Não é uma blasfêmia atribuir a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não. Não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, pois foi exatamente ele quem as pronunciou. E elas testemunham sua alta sabedoria. Apenas a forma causa estranheza, por não expressar exatamente seu pensamento, o que provocou enganos quanto ao seu verdadeiro sentido, tomados ao pé da letra. Tenderiam a transformar sua missão totalmente pacífica em uma missão de perturbação e discórdias, por consequência absurda que o bom senso descarta, pois Jesus não podia contradizer-se. Era todo amor e bondade. Era só uma questão de nós entendermos. E é lançado ao mundo, as suas mensagens e mal interpretadas. Quantos de nós nos endividamos? Desde os primórdios tempos. E hoje nós estamos colhendo a ingratidão dentro dos lares, no nosso trabalho, na vida social. Filhos problemáticos, pais problemáticos, irmãos problemáticos. Uma sociedade doente, que nem a nossa. Foi perguntado ao Bezerra, venha, a irmã Maria está convidando Santíssima para que ele fosse para a espiritualidade superior. Ele disse, não, enquanto tiver um irmão meu doente, enfermo, não me afasto daqui. Com a sua permissão, é claro. Então, nós estamos doentes, a sociedade humana. As famílias, a maioria, claro que tem as exceções, estão doentes. Porque esqueceram de colocar Jesus para dentro de casa, para dentro dos seus corações. E quais são as consequências? A gente vê crianças evangelizadas e as crianças não evangelizadas. Esses dias eu estava num local, chegou um armário desse tamanho, mais ou menos, e me cutucou e disse assim, oi, tio. E eu olhei para ele e digo, meu Deus, quem é essa criatura? Não está lembrado de mim, tio? Eu digo, lá da Santos, dizendo, o pai papeleiro e a mãe papeleiro. Trazia com ele um sorriso dócil, manso, pacífico. E eu digo, não acredito que é tu, cara. Me deu aquele braço, estava meio mal cheiroso, mas abracei aquele guri, aquele armário. Sou eu. Tu via a importância da evangelização naqueles olhos, que trazia uma paz, uma serenidade. Na pobreza, via a roupa dele, meio maltrapilho. E a gente fica analisando o trabalho lindo que a Casa Espírita faz. Os conhecimentos de Jesus amaciando aquele olhar, aquele coração, que podia ser tudo. Mas não, na sua simplicidade, na sua humildade, puxando seu carrinho, papelão. Então, que coisa linda a gente poder ver isso. Ao contrário de outros que têm tudo, mas Deus não está no coração. Então é necessário que o mal se faça presente. Por isso que a gente vê esses horrores aí. Como diz adiante aqui, eles não estão prontos ainda para receber o medicamento. Algumas almas enviadas, como nós que estamos aqui,
com os corações voltados para o bem, para o amor. Estamos recebendo aqui para transmitir logo ali. Levar a paz para os nossos lares, para as pessoas que estão à nossa volta. Coisa boa. Mas ele não veio trazer a paz. Fez a divisão. A minha mãe atendeu um senhor, talvez vocês conheçam, ela era enfermeira do hospital de aqui, o USP. 21 tiros o irmão deu nele. Por causa de meio metro de terra. E não matou. Vejam a dureza desses corações. Por último, ele dizia assim, tem uma dorzinha aqui atrás, só dá uma olhadinha para mim, for ver, tinha uma bala que não saiu. Eles tiraram a bala, cortaram. Divisão de terras. Coisas que nós vamos deixar aqui. Vamos levar somente aquilo que nós somos. A alegria de viver, o bem que se faz. Aqui, isso que nós vamos deixar. Mas é necessário fazer a divisão para que as pessoas se conheçam. O casal passa a vida inteira junto. Para se conhecer, para se entender. A minha mulher, por exemplo, faz 20 anos que eu chamo ela de meu bem. Eu já esqueci o nome. Entendam, né? Então, meu bem para cá, meu bem para lá, né? Ah, meu bem, que alegria. Não, nome, não me lembro. Né? Para que a gente possa conviver, gente, e amaciar esses corações petrificados ainda pela ignorância. Né? Tem uma parte aqui que eu acho muito legal mesmo. O Espiritismo vem realizar no tempo determinado as promessas do Cristo. Olha só. Entretanto, não pôde fazê-lo sem antes destruir os erros. Como Jesus, ele encontra o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cobiça, o fanatismo cego. Aquilo que eu falei agora há pouco. Né? O danado do orgulho. Ah, mas eu não sou orgulhoso. Não, né? Eu contei agora a terça-feira que eu estava explanando lá na nossa sociedade. A senhora que levou o filho até o navio na guerra de 45 e ele se foi embora. E ela ficou filho único. Deu adeus ao seu filho. Por 30 anos, ela ia todos os dias esperar o seu filho no cais do porto. 30 anos. Um dia, pegou uma maltrapilha e ela pedia a Deus que enviasse o seu filho de volta. E aquela maltrapilha chegou com a criança toda rasgada, desnuda, dizendo a ela, a senhora quer para a senhora? Eu não tenho condições de criar, não tenho nem comida para dar. E ela olhou para a mulher, aquela senhora, não quer, estou esperando o meu filho, que ele vai voltar, tenho certeza. E a senhora simplesmente virou as costas e foi embora. Logo mais, a espiritualidade nos conta que ali estava o seu filho de volta. Por causa do orgulho, de não querer criar, né, um filho que não era dela. Meu filho, a esposa dele não pode ter filhos, a não ser que faça um tratamento muito grande. E ele disse para mim, pai, se eu não conseguir ter um filho, eu acho que eu vou adotar um. Aí eu disse, que belo exemplo, meu filho. Tem a minha assinatura. Eu estou louco para ser vô, mas não consigo ainda. Né?
Mas só tem uma coisa, pai. O quê? Eu quero decor. Mas me orgulho ainda, meu filho. O orgulho bom. Porque existem muitas pessoas necessitadas de amor, de carinho, né? E estão aí na vida. E analisando aquilo ali, vendo, né? Por que disso? Eu e a minha esposa somos apaixonados por crianças. Né? E ele já está com seus 34 anos. Há 10 casados. Por que ainda não pude ter um neto? Algo há. Então eu deixo, né, para as minhas vidas anteriores, talvez. Né? Vamos deixar. Quem sabe não sou merecedor disso. Né? Ou nós não sejamos merecedores. Talvez um dia apareça. Mas existem corações orgulhosos e corações sensíveis. Né? O egoísmo, a ambição, a cobiça. Quantas criaturas nós cobiçamos os seus bens, né? Enganamos. E hoje estamos passando pelos processos difíceis. A gente não consegue arrumar uma grana, sempre com dificuldade. Ganhou, vai fora. Entra por uma porta, sai pela outra. Tudo isso tem uma explicação. Eu falava terça-feira sobre a influência dos espíritos na natureza. Tudo, né? Tudo está numa ordem equilibrada. Tudo está mergulhado no fluido cósmico universal. Nada é por acaso. Nada acontece por acaso. Vendavais, maremotos, enxurradas, deslizamentos, tudo tem um porquê. E nós somos os envolvidos, junto com a espiritualidade, né? Somos comprometidos com essa naus do planeta Terra. Deus, Jesus, o administrador, e todos os espíritos responsáveis pela grande engenharia dessa organização. Então, se nós sofremos hoje, é porque nós nos debitamos no nosso passado jeituoso. Né? Se somos felizes hoje, porque nós ajudamos muitas pessoas a serem felizes. Não pense que Divaldo Pereira Franco, Francisco de Assis, o pessoal todo aí que veio, né? Hoje são espíritos abençoados, iluminados, né? Mas se nós for voltar no passado, a gente vai ver que muitos débitos eles tiveram, como nós também tivemos, porque senão nós não estávamos aqui hoje o Consolador. Eu tenho uma carga, né, kármica a resolver ainda. Todos nós temos. Trazemos a nossa mochilinha, né, com os nossos erros, com os nossos poucos acertos. Mas Deus, nosso Pai, nos dá essa nova chance de estarmos aqui hoje. Né? E diz mais aqui, ó. A ambição, a cobiça, o fanatismo cego, que cercados de suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e erguem obstáculos através de entraves e perseguições. Eis porque também ele precisa combater. O tempo das lutas e das perseguições sangrentas acabou, porém aqueles que ele terá de enfrentar são todas de ordem moral. Por isso que o Espiritismo veio. Né? Agora, a guerra, né, que nós temos que travar é a guerra moral, né, dos valores. E o fim de todas elas se aproxima.
As primeiras lutas do cristianismo duraram séculos, né? Por aquelas guerras santas que mataram horrores de irmãos nossos, né? Aos quais nós matamos, aos quais nós morremos, né? Estas que o Espiritismo enfrenta durarão apenas alguns anos, porque a luz, ao invés de partir de um único foco, surge de todos os pontos do globo e abrirá mais depressa os olhos aos cegos. Quer dizer, o Espiritismo está em todos os cantos do nosso planeta Terra, né? Então, vai ser mais fácil de administrar. Com isso, nós temos uma organização de espíritos responsáveis por cada quadrante do nosso orbe, né? Nós temos aqui na América Ismael, né? Grande espírito, e aí com ele as suas, né? Todos os espíritos que ele coordena também, a sua ordem, né? Está, vejam só, no nosso país, do nosso estado, nossa cidade, do nosso bairro, todos trabalhando em conjunto, né? Quando a gente faz o evangelho no lar, né, são às vezes trazidos espíritos que estão ali pela rua perdidos para receber a consolação, o entendimento, a luz, né? Os fluidos balsâmicos, terapêuticos, né? São convidados a vir aquele momento. Vejam só, né? As raízes, né? Que os espíritos, né, de luz fazem com que reunamos esses irmãos para receber esse entendimento. Então, as palavras de Jesus devem, portanto, ser entendidas como referências às discórdias que ele previa, e sua doutrina iria provocar aos conflitos momentâneos que surgiriam como consequência, e as lutas que teria de enfrentar antes de firmar-se, tal como aconteceu aos hebreus, antes da sua entrada na terra da promissão, e não como decorrência de um propósito premeditado de sua parte para semear a desordem e a confusão. O mal viria dos homens e não dele. Era como o médico que veio curar, mas cujos remédios provocam a crise salutar, removendo os males do doente. Então, o convite para essa noite é que nós trabalhemos no bem, ajudamos o nosso próximo, ajude o Ney, né? A casa do Ney, né, Ney? Façam as doações, né? Ampare, ajude. Ney tem uma mensagem curta, mas de grande fundamento, em que ela diz assim: trabalha no bem, não vejas a quem. O dia que estiveres trabalhando em prol de alguém e a justiça divina bater à tua porta, a te cobrar os teus débitos das vidas passadas, surgirão advogados do mundo invisível a pedir que esta pena se protege, pois tu estás trabalhando no bem. Trabalhemos no bem sem ver a quem. Muita paz, muito obrigado, um grande abraço e um beijo no coração dos irmãos. Agradecemos ao Darlan. Eu agradeço a oportunidade. Convidá-lo-emos com intervalo de... Não, pode ficar aí. Posso ficar? Não Não paga nada. Responsabilidade. Não pagou? É. Tem que pagar? Sim, vai pagar agora. Enquanto nós não terminarmos a nossa sede própria ali, pessoal, ali teremos uma sala de passes bem equipada para o passe individual, né? E também para o passe na sala com os passistas. Nós estamos fazendo, então, o passe coletivo, que é no final da palestra, e convidamos o Darlan para fazer a oração, e durante a oração nós todos, com certeza, vamos finalizar o tratamento que viemos buscar, porque nós já estamos com ele em andamento desde que nós pensamos em casa. Hoje à noite eu vou no centro espírita. Quando nós pensamos, nós, como disse o Darlan, canalizamos para os nossos lares. O nosso anjo da guarda se aproximou e diz: vai mesmo, não fica só na vontade. Então, nós rompemos as dificuldades e viemos, né? Então, já estamos recebendo essas energias.
reparadoras para as nossas energias físicas e energias morais. E agora, o Darlan, convidamos ele a fazer a nossa prece de encerramento. Então, nesse momento, harmonizados com o nosso trabalho, rogamos a Deus, nosso Pai maior, Jesus, nosso médico das almas enfermas, a esses espíritos incansáveis que aqui estão, aos nossos espíritos protetores. Sabemos que muitos tiveram dificuldades de nos trazer aqui, arredios à vontade de Deus, mas conseguimos chegar a essa casa do caminho, a essa escola abençoada, esse templo de luz, para nos postarmos de joelhos espiritualmente, Senhor, aos teus pés, e te agradecer pela vida física, pela vida de nossos familiares, de nossos irmãos queridos, ainda encarnados, que passam pelos processos difíceis de lapidação do planeta Terra. E nesse momento, todos eles possam envolverem-se, ser envolvidos de muita energia de paz, de equilíbrio, que a dor seja amena em cada coração e que possamos aprender com o amor, bem como aqueles irmãos nossos que já nos precederam de volta à pátria maior, irmãos caros a nós, queridos e amados, que estão libertos da carne, também possam estar recebendo nesse momento estas energias terapêuticas, balsâmicas, e que nesse instante, Senhor, este templo abençoado, inundado dessas energias, possa tocar as fibras mais íntimas do nosso ser. Que as ânsias, as dores, as moléstias possam evaporar dos nossos corações, nos transformando em criaturas melhores. E que possamos, ó Pai, com a Tua luz, com a Tua proteção, retornarmos aos nossos lares, parados e protegidos. Muito obrigado, Senhor Deus, Mestre Jesus e amigos espirituais, pelas bênçãos que recebemos hoje na Tua casa. E assim seja.